Uma das maiores dúvidas de quem quer vender agentes de IA é justamente quanto cobrar, como cobrar e como não perder dinheiro nesse processo. E foi exatamente sobre isso que a gente falou em uma mentoria ao vivo com os alunos do meu treinamento IA Expert. E essa aula ficou tão rica que eu precisava trazer aqui para o YouTube também. Então, o que eu fiz? Eu vou dividir essa aula em partes, porque vocês sabem, né? Mentoria com a gente é longa. Por isso que eu vou dividir essa aula. Eu vou criar uma playlist que vai ser justamente falando sobre vendas, sobre processo de agência de IA, sobre como converter na hora da venda. E você vai poder acompanhar tudo. Então, vou deixar essa playlist aí nos cards na descrição para você ir acompanhando todos os vídeos que a gente ainda vai postar. Então, se hoje você trava na hora de vender os teus agentes de IA, de vender os teus sistemas com IA, as suas aplicações, sem medo de cobrar barato demais ou caro demais, fica comigo porque essa aula vai abrir a tua mente. Essa mentoria foi conduzida pelo Vinícius Levi, que é o meu sócio e o responsável pelo comercial aqui da Lene AI. Ou seja, não é só teoria, tá? Ele tá lá no campo de batalhas, ele negocia com os nossos clientes, ele entende o que é que funciona e o que é que não funciona na hora da precificação. Por isso que ele está trazendo essas mentorias da área de vendas do nosso treinamento IA Expert. As mentorias técnicas é comigo. Então, bora lá, que aqui é sem enrolação. Confere aí. A gente vai passar agora pela parte de a matemática do lucro. Como vocês vão precificar um serviço de agentes IAs e automação ali pelo i8N ou qualquer outra ferramenta que você esteja utilizando. E aqui já fica um disclaimer, um aviso de porque a maioria das agências quer agências de marketing em geral, agências de inteligência artificial. Primeiro erro fatal é que eles cobram no chute ou olha com o lado, meu concorrente está cobrando tanto XYZ, eu vou cobrar. XYZ. Eles estão entregando um ABCD, também entregam ABCD, o preço deles é esse, é isso. E aí você não entende que às vezes, com aquele vizinho, ele tem bala na agulha, ele tem outros negócios, ele tá com aquele negócio ali, pode ficar no prejuízo. Ele sustenta um prejuízo de 6 meses, 20 mil reais negativo por mês, 100 mil reais negativo por mês. Meus amigos, tem gente grande jogando o jogo também. Ou, às vezes, aquele cara lá não sabe nem o que ele tá fazendo. E você tá copiando alguém que não sabe nem o que tá fazendo. Também foi no chute, tava copiando outra pessoa. Estou um ciclo vicioso absurdo. E com a dura verdade é que o preço errado, ele não significa lucro baixo. Significa pagar pra trabalhar. Cara, é assim, absurdo. Todas as vezes que eu precifiquei errado, nós pagamos pra trabalhar. Então, é algo que é muito assim da fase adulta. Cara, a precificação se você precificar errado, meu amigo, você vai sentir na pele. Porque você vai todos os dias olhar para aquilo ali, cara, eu devia ter cobrado muito. Por que eu cobri só isso? Que por caráter. E você olha para aquilo ali e você fica, meu Deus, agora eu tenho que entregar, meu irmão, agora eu tenho que entregar. Mas qual é a solução para você não se sentir dessa forma, para você não ter esse problema e muito menos para você quebrar a sua agência? Então vocês vão falar que afinal uma empresa, uma agência, ela tem sim seu custo, seus custos. Eles estão potencialmente iniciando agora. Só uma dúvida, aqui alguém já tem uma agência com colaboradores? Eu sei que a gente tem um Rafael, não sei se ele tá aí, o Rafael, ele tem uma agência com colaboradores já, pelo menos uma pessoa trabalhando para você. Então, uma precificação baseada em custos reais e o valor que é gerado. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, essa balança. Essa balança, ela tá mostrando aqui os custos pendendo para um lado e o valor. Qual a diferença? Não é o preço. É o valor, é o que está sendo agregado na oferta, é o entregável, é o resultado que esse cliente ele vai ter, ele vai receber. Então veja bem, dentro de finanças, a gente tem um termo que é chave para salvar empresas chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um ponto em que a empresa se encontra quando ela paga todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis, sem depender de investimento dos sócios, tá? Com a própria geração de receita. Ela acumula caixa, pagou custos fixos, pagou custos variáveis, pagou o prolabore dos sócios, prolabore, não distribuição de lucros, e acumulou caixa para os meses seguintes. Perfeito, você está no ponto de equilíbrio, sua empresa ela está literalmente pronta para ser escalada, para receber mais investimento, para contratar mais pessoas, para aumentar a demanda que você recebe hoje em dia, tá? E tudo isso é um nível um pouco mais avançado, mas tudo isso, a precificação, ela tem a ver com ponto de equilíbrio. Tem que todos os custos que vocês têm, seja fixo ou variável, eles têm que estar alocados dentro da precificação do serviço de vocês, de forma intencional. Eu tô vendo, não sei se ela tá aí,
tinha visto ainda agorinha. A Beatriz, ela tava aí na call. Tô aqui, tá aqui. Ah, ouço. Então, eu tive a call individual com a Beatriz. Qual foi a primeira coisa que eu te falei, Beatriz? Fundamental. Organiza seu financeiro. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela. A Beatriz tem uma situação específica dela, ela tem uma jornada específica. Eu olhei e falei, a organização financeira, agora. É a primeira coisa. Então, e também definimos essa prioridade. O teu negócio, a tua prestação de serviço, com inteligência artificial aqui no digital, ela já vai começar, tu já vai ter que estar com a tua organização financeira alinhada. Quanto cobrar? Tudo. Algumas pessoas é diferente, mas para outras isso é um principal. Abrindo um pouco aqui para vocês. Lá atrás, a gente quebrou. E tu tem, tá sempre feliz, devendo, conta mesmo de verdade. E aí, o que foi que eu tive que fazer? Meu amigo, é precificação certinha, não posso vender, é negociar margem com ferramentas. Às vezes as ferramentas abrem a negociação de margem quando você já tem um relacionamento ali. E aí, quais são os custos invisíveis que nós devemos mapear para poder precificar da forma correta? Ou seja, você precisa pagar antes de começar a lucrar. Vamos lá. Ferramenta fixa. N8N tá aí, tá, galera? Seguinte, só que a gente sabe que é um servidor. O N8N ele é gratuito, porém a gente tem um servidor, o N8N ele fica hospedado. A gente tem também o domínio. O domínio é baratinho, é 20 conto, mas beleza, servidor 60, ou até mais, 80 às vezes. E cada vez que você vai ter um cliente vai ser mais 60, porque dentro da metodologia a gente prega que é um servidorzinho para cada cliente. E aí às vezes você tem um Lovable, você faz a integração de sistemas do teu cliente, você tem um Lovable ali, você paga o ChatGPT, Plus, ou você paga o Gemini, 120, 100 reais. Tudo isso é ferramenta. Não vai botar Netflix na precificação da empresa, viu? E você também tem um custo variável. Tem uns tokens de API, aí tem que a API do WhatsApp, tá? Evolution é de graça. Botei errado. O erro também, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente tá saindo da Evolution API aos poucos. Bem devagarzinho, a gente tá saindo da Evolution API. A gente tá entendendo que é paga, galera. Não é API oficial, mas uma API não oficial. E já entrou no custo, a precificação ela já muda um pouco. E tem também o nosso tempo, custo humano, custo de delegação. Às vezes você está delegando aquilo ali. Seu tempo, certo? Quantas horas, quantas reuniões você vai ter de alinhamento, qual o tempo semanal que você vai ter que empregar naquele cliente, o tempo de desenvolvimento, a dificuldade do serviço. Tá? Todas essas são as variáveis que devem estar alinhadas para a precificação do serviço de vocês. E aí a gente vai agora passar, e eu vou mostrar para vocês a calculadora Lena AI, a ciência do lucro. A gente desenvolveu uma calculadora, algo simples, mas é algo que eu sempre fiz nos nossos negócios. Em todas as nossas precificações, eu sempre miro uma margem de lucro específica, tá? Aqui no digital. Dentro do digital a gente tem margens de lucros altíssimas, e com isso, obviamente, eu sempre miro uma margem de lucro alta. Tá? Eu tô trabalhando no digital. Eu não tô tendo custo com um produto físico. Então, mesmo que eu tenha levemente altos, a minha margem também é alta. Qual é a lógica? A gente vai cobrar no primeiro mês, um setup, uma implementação. E do segundo mês em diante, um FII mensal, é a recorrência. Tá? O que é o setup? Um valor único, configurado, para você configurar e desenvolver o agente A, ou a infraestrutura. E para que serve? Vai para pagar o teu tempo de trabalho, o tempo da tua equipe, e também te gera lucro imediato. Amigo. Um Pixinho de 10 mil caindo na sua conta vai te deixar feliz. De 5 mil, 3 mil, que seja. Um Pixinho mais gordo, você vai ver que é diferente, sabe? Ele é uma sensação muito boa. Receber Pix de 1.000, de 500, vai ser mais de 10. É um elogio e tanto. Tal do dia. E aí, seguinte, o FII mensal, que é a recorrência, é o valor mensal para manter o agente rodando e otimizado, e também para atender o teu cliente. Ou seja, para o que serve? Vai cobrir custos de APIs, são variáveis, suporte do teu tempo, e vai gerar o lucro passivo também, tá? Qual é a regra de ouro? Sempre adicione uma margem de segurança de 20% sobre custos variáveis. Nunca assuma risco de volatilidade de API sozinho. Recentemente no grupo a gente teve aí um caso de um seguidor nosso falando que estava sendo processado, porque o cliente pegou banco, não botou no contrato. E aí algumas coisas a gente coloca, por exemplo, a gente sempre pega os custos pra gente. Por quê? Quando a gente coloca os custos dentro da nossa estrutura, servidor nosso, token de API nosso, tudo nosso, o cliente ele fica preso à nossa prestação de serviço. Ou seja, é muito simples. Inclusive, eu fiz isso esses dias. Chegou dia 5 agora, tinha mandado mensagem dia 2, dia 4, dia 5, cobramos no cliente.
vencimento do dia 5. Dia 5 ele não pagou. No dia 6 eu falei pra ele de novo, não responderam. No dia 7 a gente desativa a IA dele, ele responde. Ou seja, ele passou um dia inteiro sem a IA ligada, ele se tocou. Opa, tem que pagar os caras, entendeu? Então, se a pessoa para de pagar, meu amigo, ela para de usar a IA nesse modelo. É diferente se você cobra uma implementação única. Cobrei 10 mil reais, 6K, tive uma injeção de caixa, também teve uma injeção de adrenalina de fechar uma venda dessa. E aí você integra essa estrutura na mão e na estrutura do teu cliente, tá? São perfis diferentes. Em outro momento, a gente vê quando eu cobro implementação única, quando eu cobro implementação com recorrência, quando é que eu cobro só uma recorrênciazinha, quando é que eu cobro só uma implementaçãozinha. Aqui a gente tem a calculadora de vendas da Linear. Eu já sei, tem aqui, ó, mensalidade desejada, porque eu meio que sei de cabeça o cálculo que deve ser feito, sabe? Mas o que é a principal coisa que define, de fato, o preço que eu vou cobrar para o cliente? Quanto leads o cliente tem por mês? Ou seja, eu sempre pergunto ali na call de vendas. Fulano, para mim entender, na call de vendas não, bem antes, na qualificação da mensagem ali do WhatsApp. Quantos leads você recebe por semana? A pessoa solta 200 por semana. 200 vezes 4, 800. Aí, quem faz 800, ele recebe 1.000, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta que ele recebe 1.000. Eu já boto aqui 1.000. Vocês veem que tá praticamente quase R$1 por lead. Na hora que eu altero aqui, ó, 1.000, ó, 1.000. Tá quase R$1 por lead de mensalidade. Mas eu vou já explicar uma coisa aqui pra vocês. Hoje a gente não cobra 1.000, tá? É pelo menos 1.500. Aí se eu colocar aqui a mensalidade desejada, já fica logo 1.500 aqui. Quantos vendedores ele tem? Então, ou seja, aí eu começo a pensar, quantas pessoas eu vou ter que notificar de um lead qualificado? Quantas pessoas a gente vai ter que mandar essa notificação? Ele tem 4. E aí, esse setup básico de agente, o que é um setup básico? É um agente que vai atender, fazer o pré-atendimento. Pronto. Aí, olha aqui o valor da taxa única de implementação. Eu vou integrar com o CRM. Opa, só tá R$4.000. Aí eu redondo. É porque aqui tá o cálculo certinho de porcentagem, né? Mas aí a gente arredonda para o valor tá perto, R$4.000. Não tem integração com o CRM, mas tem integração com o Google Calendário. Opa, subiu para R$2.000, tá? Não é 1.800 não, viu, gente? Subiu para 2.000. A implementação. É uma IA que vai enviar áudio. Hoje a gente não faz, mas já teve cliente que pede. Opa, é R$3.000 para IA enviar áudio, viu? A implementação. Eu quero que ela seja integrada com o CRM, o Google Agenda, é 4.500. E aí a mensalidade, aí a gente coloca uma mensalidade baseada em quantidade de leads, tá? Só que eu não falo isso pro meu cliente. Você recebe tantos leads, você vai ser tanto. Porque se eu falar isso, o lead vai mentir. O lead vai ser mentir. Não é tudo isso, não. E aí até tem um caso engraçado, que a gente, cara, assim, nunca cobrei a nível de contrato o volume de lead, tá? Cobrei um valor de mensalidade fechado. Eu cobrei uma única vez para testar esse tipo de precificação e eu me arrependo amargamente. Que bom que pelo menos a implementação foi 13.500 de implementação, só que a recorrência era em volume de leads, ou seja, fulaninho de tal, famoso, recebe mais de 10.000 leads por mês. Aí eu, 10.000 leads por mês eu fiz uma conta base. Beleza, vai me gerar isso tanto de custo, e aí, deixa eu botar aqui a calculadora, aí eu botei, vai ser R$400 a cada 1.000 leads atendidos. Aí eu pensei, R$4.000 de mensalidade. Me dei bem. Sabe o que foi que o cara fez? Colocava IA pra atender 1.000 leads todo mês. E aí IA fechava, tipo assim, mais de R$30.000 de venda. E aí ele pagava R$400 por mês. E dava um trabalho imenso. E se esse tema já faz sentido para você, se você quer que eu traga mais material sobre essa parte de vendas, de processo de agência, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal para aproveitar tudo, que eu quero trazer mais conteúdo de IA aplicado a negócios reais. Porque não adianta a gente só ter o conhecimento técnico e não saber vender isso para outras pessoas. E aí eu olhava que o cara vendia, cadê a IA atendendo o 10.000 lead? Aí ele colocava uma desculpa assim, não, a IA não tá boa ainda. Não tá boa. Vendendo R$30.000 por mês, a IA sozinho, sem um ano, não tá boa. Tá, entendi. Boa esse teu CLT aí, né? Não ganha nem comissão que atende com... Agora desse jeito aqui. Ele demitiu o cliente. A gente demitiu o cliente, gente. E foi um cliente que pagou R$13.500 pra gente. Só que assim, depois de 3 meses, esses R$13.500 vale o quê? Vale mais nada. Virou só trabalho. Vai ganhar R$400 por mês. Então assim, não cobre o volume de lead. Tem uma precificação por volume de leads, mas não coloque isso a nível contratual, para vocês saberem quanto vai ser o fixo. Se passar um pouco, beleza. Meu cliente escalou muito. Aí você vai, desde o primeiro momento, falar, tem esses custos variáveis, você não paga nada. Todos esses custos ficam com a gente. Mas caso, com fé em Deus, na hora que você escalar muito a sua empresa, você estiver atendendo em dobro de leads, aí a gente vai ter que conversar e vai ter uma taxa adicional sobre isso, ok? Ok. E aí tem isso no contrato. Mas isso aí demora para acontecer. Quando realmente o cliente dá aquele boom. Aí a gente vê aqui a análise. Gente, basicamente, eu coloquei aqui, custo por lead atendido. Quanto é que a gente gasta?
30 centavos. É claro que um cálculo é uma média, cada cliente vai ter um tipo de atendimento, o IA, né? Enfim. E aí eu calculei o valor de hora do time também, em relação à nossa quantidade de colaboradores. Aí como é que fiz? Calcular o valor de hora do time é fácil. Número de colaboradores, horas trabalhadas que eu tenho num dia, dividido pelo salário, tá? Valor de hora custo, que é custo mesmo, tá? Que é custo que eu tenho de time é R$55 por hora, ou seja, a cada hora que passa em horário comercial, a cada 20, das 20 eu tô gastando R$55 só em respirar. 55 cada hora. E aí a margem de lucro desejada é 65%. Eu posso mudar? Posso botar 70%, mas fica caro demais, 65%, às vezes eu boto 50%. Tudo bem. Eu nunca cobro com menos de 50%, tá? Nunca cobro com menos de 50%. Eu sempre foco em 65%, ok? E aí, ele me diz, por exemplo, o cara tem 2.000 litros por mês. Cara, 2.000 litros por mês me gera mensal de custo 700 conto. Por quê? Eu tenho hora do meu time, eu tenho um custo por lead de tokens, API, de servidor, de custo, enfim. Esse aqui já tem até um lucrozinho. E aí, eu sei exatamente o valor que eu tenho que cobrar. Foi 2.000 conto, aí vai estar 1.300 de margem. Aqui era pra estar aparecendo o valor que foi cobrado, mas ele tá aqui, ó. De 1.500. Não, tinha botado 2.000, bugou. Quando eu volto, não aparece o valor que eu tinha colocado, só aparece o valor novo. Ó, valor de 1.500 leads, R$525 pra servir, total. Manutenção e custo por lead, aí eu tenho um lucrozinho de 975, focando em 65%. Aí, ó, lead versus cliente e plano, suficiente. Alguma dúvida em relação à precificação, pessoal? Levi, eu tenho. Ali você falou sobre o volume de leads, enfim, você teve a experiência de colocar no contrato e tal. Mas hoje, do modo que você está operando, você faz algum controle do volume de leads? Por exemplo, o cara, ele colocou ali que ele recebe 1.000 leads e não foi por falha de caráter dele ali, por maldade, e ele tá recebendo 2.000, ele não sinalizou. Você faz esse controle? Como que é? Eu queria entender um pouco melhor disso. Que essa parte, ela é técnica, tá? A gente tem uma automação, eu não sei explicar como é o funcionamento técnico dessa automação. Eu que pedi pro pessoal criar, e aí a gente tem uma automação que avisa. Aí, por exemplo, passou um mês, não avisa assim no primeiro mês, aí tipo no segundo mês eu falo, ó, fulano tal, mês passado, foi assim. Esse mês aqui já tá tanto, se a gente botar aí o terceiro mês, a gente vai ter que arrastar esse valor aqui, porque graças a Deus você tá escalando e recebendo muito lead, e aí lembra que eu tinha mencionado que isso é um custo que a gente traz pra gente, não precisa pagar mais nada. Então, esse daqui eu não lucro em cima, de jeito nenhum em cima, entendeu? E aí, hago isso, é normal, uma conversa porque é normal, tá? Só que acompanhado pelo Supabase, pelo histórico no Supabase, é a única coisa que eu me recordo, sim. Sei que é algo mais técnico, tá? Mas é pelo histórico do Supabase que a gente acompanha isso daí. Eu sempre peço pro pessoal me avisar. Eu não tenho controle exato sobre isso daí. Boa, não, mas ficou claro, obrigada. Vamos lá. Mais dúvidas. O cliente pagando a implementação e a estrutura do agente não deveria ser inteiramente dele. Explica mais sobre essa parte. Vamos lá, Pi. Sim e não. Para quem você vendeu? Qual é o contrato? Qual foi a oferta que você fez? Você disse que a estrutura ia ser do cliente? Então, tem que ser dele. Você não mencionou isso? Você disse que os custos iam ficar com você? Então, é sua. Foi que você vendeu. Tem que saber o que você está vendendo. Tem que saber para quem você está vendendo. Bom, lá na primeira aula, acho que foi na primeira aula, eu falo sobre isso em específico. E o que é que acontece? Devido ao nosso posicionamento ser um pouco mais técnico, a gente realmente falar do técnico, avançado, a gente acaba atraindo pessoas avançadas. Pessoas que têm consciência. Geralmente, o nosso cliente, ele tem um N8N, ele já tem alguma automação, ele até fez alguma coisa. Como é que eu vou cobrar uma recorrência desse cara? Não tem como, cara. Como é que eu vou colocar numa estrutura minha? Não tem como. O cara sabe fazer. Às vezes ele não sabe fazer aquele avançadão que a gente vai fazer pra ele, sabe? Que é o que ele tá pagando, etc. Ele tá pagando pelo tempo. Mas ele tá estudando ali, comprou até o Expert, tem até um rosto aqui, que é cliente nosso. Eu não vou expor ele, mas foi desse jeito, entendeu? Então, quando é assim, o próprio cliente vai falar, não, tem que ser na minha estrutura. Então, beleza. Se tu for teimar por ele, tu não vende. E aí, a gente parte pra uma clínica, doutor, um médico, uma médica, não entendi nada de digital. Ela tem a equipe inteira dela, tem um delegado. Ela só sabe que precisa de uma IA, porque ela foi em um congresso de médico, num evento, Mastermind. E ela viu que agora a nova tendência para 2026, para 25 e 26, é uma IA secretária. E ela quer porque quer colocar isso. Aí tu vai falar para ela do servidor, que ela tem que contratar um servidor, entendeu? Então, assim, pagou, não pagou, e ainda cobra a implementação. Por quê? Amigo, no primeiro mês a gente trabalha. Então, no primeiro mês tem um trabalho absurdo do que é a implementação, entendeu? Então, a gente só explica isso. Mais alguma dúvida? Pode mandar, gente. Vocês me cobraram, isso tem, mano. Vocês me cobraram. Às vezes, quando vocês não têm dúvida assim, eu fico com dois pensamentos. Ou vocês estão com vergonha de perguntar, ou eu expliquei tão bem que não ficou nenhuma dúvida. Aí me digam aí o que é. Um professor de vocês aqui explicou muito bem, ou dois.
tô com vergonha. Digitei 1 ou 2 aí. E vamos pro próximo tópico. O povo não tem mais nem teclado. Beleza, bora lá, galera. Não, sem dúvidas aqui. Vocês têm que aprender com a Beatriz e com a Cris. As mulheres são as mais engajadas nesse curso aqui. Os caras aí tem que aprender. É isso aí, galera. Compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Agora a gente vai entrar, pessoal, em um tópico que... Então, essa foi uma parte da mentoria ao vivo que nós tivemos com os nossos alunos do IA Experts, focada exclusivamente na parte de precificação de agentes de IA. E como você viu, não é só sobre preço, é sobre modelo de negócio, posicionamento e percepção de valor. E o Levi trouxe exatamente o que a gente aplica aqui dentro da nossa empresa no dia a dia. E como ele faz essa negociação com os nossos clientes reais. Esse aqui é o tipo de conteúdo que acontece dentro do meu treinamento. E se esse conteúdo já te ajudou, imagina ter acesso a isso de forma estruturada, com método, suporte e acompanhamento. Hoje, dentro do IA Expert, você aprende também a parte técnica, como você criar agentes de IA, isso, como você precificar, como você escalar esse tipo de operação. E eu fiz questão de trazer isso dentro do meu treinamento, em formato de mentoria, justamente para a gente ter esse contato e você conseguir entender exatamente como a gente fez aqui. Se você quer vender agentes de IA de forma profissional e não ficar perdido na hora de cobrar e ter aquele acompanhamento técnico de perto, o IA Expert é o caminho mais curto. Então, vou deixar ele aqui na descrição, o link para você conhecer o curso, entender como é que funciona, e eu quero te ver lá nas aulas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já deixar o teu like aqui, se inscrever no canal para acompanhar tudo que ainda tá por vir. E ó, vou deixar alguns vídeos aqui, pode ser que você se interesse, e eu te vejo no próximo. Mm-hmm.